Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de split convencional. Eu estou aqui com uma evaporadora que é um pouco diferente das outras, pois ela possui duas placas, uma na interna e uma na externa. A gente já falou aí sobre alguns detalhes do funcionamento, da comunicação. Agora eu vou mostrar a identificação do sensor. A plaquinha sensor de temperatura. A placa possui dois sensores de temperatura, como a grande maioria, um chamado de sensor de degelo e o outro o sensor de ambiente, certo? O sensor de ambiente que tem a função de estar medindo a temperatura ambiente, né? A troca, né? O insuflamento, né? O retorno, ele está lá medindo a temperatura e comparando com a temperatura que foi colocada no controle remoto. A gente costuma dizer temperatura de set point, a temperatura que o usuário colocou no controle remoto lá que quer. E aí ele é que vai verificar se já chegou e aí sim, se tá, se não tá, se tá diferente, manda ligar o compressor. Se tá igual, manda desligar o compressor. É esse carinha aqui que vai fazer esse trabalho. E a gente tem o de degelo, que está ali colado na serpentina, né? Verificando se a serpentina está gelada, por exemplo, no momento em que o compressor está ligado. Serpentina está gelada? Está gelada, então mantém o compressor ligado. A serpentina não está gelada? Opa, desliga o compressor, deve ter alguma coisa errada. Essa é a responsabilidade desse carinha. E ele ainda tem uma segunda, que como o nome dele diz, é função de degelo. Ele também está verificando se a tensão está ficando muito baixa. Em alguns modelos aí até pode chegar até uma temperatura aí de 0 graus, 0, qualquer coisinha aí, porque se o motor do ventilador para de funcionar ou tiver uma rotação muito baixa, vai começar a criar gelo na serpentina. Se você tiver uma condição de pouco fluido refrigerante, pode criar gelo na serpentina e outras condições. Criou gelo na serpentina, esse cara aqui vai perceber que está criando gelo na serpentina. E aí, imediatamente, ele também vai mandar o microcontrolador aqui tomar algumas atitudes para que desfaça esse gelo, né? Ou desligar o compressor, ou seja lá o que for que a projetista colocou na programação dele aqui. Mandar para poder acabar com essa situação de gelo. E aí, na hora de fazer manutenção, muita gente tem dúvida do sensor. A gente já tem aula aí bastante, mas vamos falar mais uma vez. O procedimento que a gente adota aqui na bancada é sempre o mesmo. A gente faz a verificação da tensão de alimentação aqui no terminal do sensor, né? Então a gente já sabe, a gente já estudou que se a gente tem 2,5 volts aqui numa temperatura de 25 graus, muito provavelmente esse sensor deva estar funcionando corretamente. Então eu vou procurar aqui quanto que eu tenho aqui hoje. Hoje eu não sei a que temperatura a gente está aqui, mas eu observo ali 2,7 volts nesse sensor, o que me leva a crer que ele esteja bom, até porque a máquina não está dando nenhum código de erro, né? E então a temperatura está bem baixinha hoje, então a tensão está bem próxima do parâmetro correto que eu gostaria, que eu estou sabendo que eu vou encontrar. Então eu posso a princípio já concluir que está tranquilo, está funcionando. Vou verificar o outro sensor aqui para mim ver quanto que está. Mesma coisa, 2,7 volts. Legal. Já uma outra verificação de sensores. Bem prático, uma aula bem prática mostrando que os sensores eu não preciso me preocupar. Eu sei que os sensores aqui estão funcionando, né?
uma maneira bem prática de fazer a identificação. Eu não sei qual é o valor do sensor, mas eu não preciso saber. Eu só quero saber se ele funciona, se ele está funcionando, se ele não está funcionando. Se a máquina estiver me apresentando um código de erro e eu não sei o código de erro, não me preocupei em procurar ou não consegui achar o código de erro, e aí eu posso supor, imaginar, será que é o sensor? Não sei. Beleza, não preciso ficar substituindo o sensor, descobrir qual é o valor dessa marca, desse modelo. Não, eu apenas faço a medição da tensão e encontro aí em torno de 2,5 volts, 2,6, 2,7, como a gente encontrou agora. E aí isso já me mostra que os sensores não estão sendo responsáveis por um provável código de erro que eu nem saiba qual é. Beleza? É uma aula bem prática, como eu disse, para que a gente consiga fazer identificações de defeitos, né? É uma série que a gente está fazendo com esse tipo de placa, para a gente não ter dúvidas, não ficar só na teoria, na parte eletrônica ou na parte elétrica. Aqui a gente põe a mão na massa também. Aqui, como a gente já sabe, que esse relé aqui é o responsável pelo acionamento de um outro relé, ou de uma contatora, ou de uma mini contatora, para acionar o compressor. Então este é a chave do compressor. Esta placa chaveia este relé, liga ou desliga este relé, que vai ligar ou desligar o 220, atenção, aqui neste terminal. Dá para ver aí o terminal? Então o que que acontece? Muitas vezes pode ser que a gente se depare com um problema de o compressor não liga ou o compressor não desliga. Essas seriam as duas condições de defeito que poderia o relé apresentar. Ou ele não liga o compressor, ou ele não desliga o compressor. Então nós poderíamos ter aqui alguns defeitos, como por exemplo, a gente poderia ter um problema no circuito eletrônico na alimentação do relé. Então não chegaria a alimentação para o relé, ou não sairia a alimentação para o relé, para a bobina de acionamento do relé. Então é uma verificação que a gente teria que fazer. Esses relés a gente lê aqui e verifica. Na prática está escrito nele que a bobina dele trabalha com 12 volts. E aí a gente faz a verificação se está existindo 12 volts quando deveria, ou se não está existindo 12 volts nos terminais da bobina. Se a gente verifica que está normal, que chega a 12 volts e some 12 volts, e a gente não acha os 220, ou seja, a chave do relé não fecha o contato, a gente pode fazer uma verificação prática no relé de condução, colocar os 12 volts nele, na bobina, e verificar a continuidade dos terminais. Mas a gente pode fazer uma verificação a partir de uma medição de tensão de corrente alternada, por exemplo. Que nesse caso, como a gente está dando uma aula prática, este tipo de circuito pode enganar você, técnico de eletrônica ou técnico instalador, numa verificação com um multímetro se está existindo ou não está existindo alimentação neste terminal, né? Se esse relé está ligado ou desligado. Eu vou fazer a demonstração aqui de maneira prática. Vamos ver. Quando a gente desliga a máquina, eu vou desligar. Neste momento, desliguei. O que que acontece? Automaticamente a máquina desligou, o ventilador para e o compressor tem que parar. E aí, para o compressor parar, tem que sumir o 220 volts aqui no terminal, que está ligando a nossa mini contatora, nosso relé aqui, né, a contatora que está ligando o compressor.
Parando aqui, o compressor para. Se eu tiver uma reclamação de que eu desligo a máquina, eu desligo a evaporadora, mas o compressor continua funcionando. É muito comum esse tipo de defeito, né? Para quem já é da área já viu bastante isso acontecer. E aí a primeira conclusão que a gente chega é que o terminal do relé pode estar colado. A bobina ficou sem energia, o terminal deveria abrir do relé, mas não abriu. Ele se manteve colado. Essa é uma primeira conclusão que a gente pode fazer. E aí, o que a gente pode estar fazendo? Verificar aqui pelo multímetro, por exemplo, esse é o primeiro impulso de todo mundo, com o multímetro verificar a tensão, né? A gente sabe que a tensão que sai aqui é corrente alternada. Então eu já mudei lá meu multímetro para corrente alternada e eu vou fazer a verificação. Como que essa verificação se dá? Um terminal aqui no neutro, né? É o terminal que vai para toda a máquina, é o terminal da corrente alternada comum. E aqui eu faço a medição para ver se tem tensão ou não. Como a máquina está desligada, o compressor deveria estar desligado. Então aqui não deveria existir tensão. Mas olha lá, surpreendentemente eu estou achando tensão. Eu estou medindo aqui, ó, e estou achando lá 220 volts alternado. Puxa vida, caramba, essa placa está com defeito. Caramba, esse relé está com defeito. Puxa vida, está saindo 220 volts aqui. Puxa vida, o que está acontecendo? Essa placa está com defeito. Não pode ter 220 volts aqui. Bom, não pode, mas está tendo. Onde está o problema? O meu relé pode estar colado, ele não abre, ou o meu relé está alimentado. A placa está com algum tipo de defeito que está mantendo alimentado com 12 volts o meu relé. Legal. O que eu posso fazer? Bom, eu vou fazer a primeira observação dos 12 volts na bobina. Eu vou verificar se a bobina do relé está alimentada com 12 volts. Se ela estiver alimentada com 12 volts, mesmo estando em stand-by, algum defeito provocou isso, obviamente o meu relé vai estar atracado. Então eu coloco lá meu multímetro na escala de 12 volts contínuo e vou procurar. Eu sei que esse relé está escrito nele, ele é alimentado a bobina com 12 volts. Eu vou procurar nos dois terminais da bobina. Eu sei que os dois terminais da bobina estão aqui. Vamos ver se chega a 12 volts aqui para ele nos dois terminais. Vamos ver se esse relé está atracado porque está alimentado. Não, não tem 12 volts, tem 0 volts. Puxa vida, o que será que está acontecendo? Não tem 12 volts na bobina, mas o meu relé está me mostrando 220 volts nos terminais dele. Me mostra que esse relé está com contato atracado. Puxa vida, então esse relé está em curto, esse relé está colado. A gente diz que os terminais deles estão colados. É possível, é um defeito muito comum em relé. Tá bom. Como é que eu posso descobrir se isso é uma verdade? Bom, se esse relé está colado, se eu medir continuidade com o meu multímetro nele, na escala de bip, todo mundo conhece, ele vai bipar, ele vai apitar, ele vai apresentar 0 ohm. É um contato fechado. Legal. Então o que eu vou fazer? Desenergizo, vou desligar. Até agora eu estava com a máquina ligada. Pronto, desliguei a máquina. Coloco meu multímetro na escala de bip e vou medir o contato do relé. Vamos ver. Se o contato está em curto, automaticamente quando eu medir o contato, meu multímetro vai medir isso aqui, ó, um bip, ó. Tá? Vou medir. Ué, não tá. Não tá bipando. Não tá em curto, não.
não está colado o meu relé. Puxa, mas como pode? Eu medi 220 volts aqui, alternado na saída do relé. Aparentemente meu contato deveria estar selado, deveria estar ligado, mas não está. Ou teria que ter 12 volts na bobina, mas não tinha. Caramba, e agora? O que eu posso fazer? Puxa vida, a gente tem que olhar aqui, primeira coisa, no circuito, se tem mais alguma coisa ligada junto nesse contato, se esse contato está isolado. E eu observo aqui na placa que ele não está isolado, que tem mais um componente aqui. Dá para ver, olha lá, tem mais um componente aqui. E aí eu olho esse componente, ele vai no terminal e ele vai na corrente alternada. E ele vai no L, que é a energia que se coloca aqui. Puxa vida, então já sei. Esse componente aqui está em curto. Esse componente está transferindo a energia diretamente para o terminal. É por isso que o relé está aberto, o contato dele não está energizado e mesmo assim eu estou medindo 12 volts aqui na saída. Legal. Se a minha conclusão é essa, como é que eu vou testar isso? Como é que eu vou descobrir isso? Da mesma maneira, medindo continuidade. Se é um curto neste componente, daqui para cá, basta que eu meça a continuidade. A mesma coisa, o meu multímetro vai acusar. Vai dar o bip e vai mostrar 0 ohm. Então eu vou fazer isso. Ué, não está bipando. Ué, esse componente também não está em curto. Esse componente também não está com defeito. Puxa vida, por que eu estou tendo uma alimentação aqui no terminal se não tem defeito em lugar nenhum? Como é que é isso? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Pois é, gente. Então, nesse tipo de caso é preciso tomar um cuidado grande. Os multímetros, quando vão trabalhar em energias como corrente alternada, tensões assim mais elevadas em determinados circuitos, às vezes eles enganam a gente, né? O que está acontecendo aqui é que este componente ele está fazendo uma passagem de energia aqui para o terminal, mas ele não está com defeito. Esse é uma característica desse componente, deixar essa energia passar quando o terminal está aberto, quando a gente não tem um circuito fechado, quando a gente não tem corrente circulante. Bom, eu vou fazer uma demonstração prática aqui, que a gente vai conseguir entender. Quando eu tenho um circuito aberto, eu vou conseguir medir o 220, que foi este caso aqui. Eu vou energizar a máquina. Pronto, energizei a máquina. Vou deixar ela em standby, ela está desligada. E vou colocar aqui em 220, ou nossa escala de tensão alternada, e vou proceder à medição. Vamos ver. Olha lá. Puxa vida, eu estou com 220 no terminal que aciona o compressor. Puxa, o compressor ia estar ligado. Mas lembre que eu falei que o circuito está aberto e eu tenho um componente aqui pendurado na linha de 220. Se eu colocar uma carga, eu vou colocar só o meu LED aqui, vamos ver o que acontece. Vou colocar só o meu LED aqui. Se tinha 220 aqui quando eu medi, obviamente meu LED teria que acender, mas o meu LED não acendeu. Se eu for medir agora, olha lá, com o LED já caiu lá a tensão para 57 volts. Ué, caiu bastante. Então é uma tensão que a gente pode falar que é uma tensão fantasma, é uma tensãozinha parasitinha, uma tensãozinha que está apresentando uma fuguinha quando a gente não tem um consumo de corrente. Olha lá. Se eu colocar uma carguinha um pouco maior em cima dessa tensão, vamos ver. Se tem 220 ali, que é o que o meu multímetro mostra 220. Teria que acender a lâmpada, ó. Tô ligando uma lâmpada agora. Eu vou ligar a lâmpada. Vamos ver se a nossa lâmpada acende. Ué,
Nossa lâmpada não acendeu. Vamos ver. Cadê o meu 220? Olha lá. Puxa vida, caiu para zero agora. 0,1. É. Então é isso, gente. Em alguns determinados circuitos elétricos, é preciso tomar cuidado com a medição no multímetro. Porque a gente pode ter uma tensãozinha lá que está vindo de uma corrente parasita, de uma corrente de fuga, e achar que é uma alimentação de 220 e não é. Então, em determinados circuitos, é bom a gente utilizar uma lâmpada para teste de carga, que a gente fala, colocar uma carga nos terminais da corrente alternada que a gente está medindo para evitar erros. Isso é muito importante na ligação de qualquer tipo de máquina no 220, a gente testar esse 220, saber se ele está suportando. Às vezes a gente só faz uma conferência lá com o circuito aberto, com o multímetro e acaba achando alguma tensão ali, achando que tem tensão. E aí quando a gente coloca, por exemplo, uma simples lâmpada, a gente descobre que não tem tensão, que não é uma verdade. Tá bom? Até as próximas aulas.